existe ainda um preconceito e uma resistência no meio médico, não só com a medicina do esporte, a nova especialidade, mas também dos conhecimentos advindos do esporte. Como se, na verdade, a medicina real é só aquela que está dentro do hospital, que está tratando doenças. Talvez a minha trajetória seja um pouquinho diferente da maioria dos profissionais da saúde, que eu fui atleta de futebol, depois eu fiz educação física, trabalhei por 5 anos como técnica de futsal e depois que eu fui para medicina. E aí quando eu fui para graduação de medicina, eu já sabia que eu queria trabalhar com esporte, mais especificamente futebol, que sempre foi a minha modalidade. Aí depois da graduação eu fiz a residência médica em medicina do exercício do esporte e também tenho uma formação com acupuntura, também sou acupunturista. Hoje eu sou médica das categorias de base do futebol feminino do São Paulo. Lá a gente atende meninas entre 13 e 20 anos. Nós, como médicos, acabamos sendo um elo entre o departamento médico e a comissão técnica. Então, no departamento médico, a gente tem fisioterapeutas, que são maravilhosos. A gente sempre fala que eles são o nosso braço direito e esquerdo. Os nutricionistas, psicólogos e dentistas. É claro que hoje, pensando na minha realidade de futebol feminino, essa não é uma realidade na maior parte dos clubes. Mas pensando numa comissão, um departamento médico, ideal seria essa mais ou menos a formação. E eu também colocaria como profissionais da saúde ali, que também faz uma intersecção entre a comissão e o departamento médico, a preparação física, porque é um elo muito importante também para a gente conseguir terminar a fase de reabilitação e passar para o preparador físico. Não é do hotel, mas o que o dentista faz exatamente? A saúde bucal das meninas. Inclusive, uma atleta nossa acabou não indo para o Mundial Sub-17 por conta de canal que precisava ser feito. E eu também, eu já tive algumas intercorrências em viagens por conta de canal de atleta. Então é muito importante. E a parte dentária também está relacionada, a gente sabe hoje que está relacionada com o aumento do índice de lesão muscular. A medicina do esporte, ela vem com o objetivo de garantir mais saúde para o atleta. E com isso, viu-se a necessidade de formar um profissional com as características necessárias para que todas as particularidades do atleta, tanto fisiológicas quanto psíquicas, sociais, fossem vistas de uma maneira complementar. A gente pode dizer que hoje nós temos a ciência do futebol, nós temos a ciência do esporte. Então, o avanço científico, ele veio também para trazer ferramentas para que a gente consiga quantificar, no caso de uma lesão, por exemplo, quantificar qual foi a minutagem daquela atleta, qual foi o volume que ela correu num jogo, e tudo isso a gente consegue conciliar com os dados que a gente tem de todos os departamentos para mostrar para a gente se um atleta precisa em um determinado treino reduzir um volume ou não, porque a gente sempre pensa em otimizar o máximo do treinamento, do rendimento, minimizando o risco de lesões. Então eu acho que a tecnologia hoje ela entra muito nesse sentido. Fazendo um contraponto à tecnologia e colocando também a minha formação como acupunturista, é interessante também que uma técnica milenar, por conta dos avanços científicos, tecnológicos científicos, puderam ser comprovados como uma técnica eficaz. E hoje eu uso muito no meu dia a dia, as minhas atletas adoram a acupuntura, e como uma forma eficaz mesmo de recuperação e de diminuição de incidências de lesões. Então, acho que esse link também com avanço tecnológico, com técnicas mais antigas, também tem sido importante dentro do trabalho da saúde com o futebol. Se eu fosse falar de um desafio maior hoje, seria a difusão dos avanços científicos que hoje a gente tem no meio da saúde do futebol. E aí não falando só da comissão, dos profissionais que trabalham com futebol, como a própria comissão técnica, arbitragem, diretoria, mas também no meio médico.
existe ainda um preconceito e uma resistência no meio médico, não só com a medicina do esporte, a nova especialidade, mas também dos conhecimentos advindos do esporte. Como se, na verdade, a medicina real é só aquela que está dentro do hospital, que está tratando doenças. Os grandes clubes já perceberam o quão importante é ter um profissional que tenha uma formação mais ampla no conhecimento do atleta. Tem 2 grandes clubes aqui de São Paulo, do estado de São Paulo, que tem na sua comissão médica, no seu departamento médico, quase que a totalidade dos médicos vindos de formação em residência médica de medicina do esporte. Essa visão, ela realmente está sendo mais difundida a partir do momento que se tem uma comparação de departamentos que têm profissionais especializados apenas em atletas. E aí abre-se um campo grande para aqueles que estão chegando agora, que já pensam em ter essa formação direcionada para o esporte. Para aqueles que estão começando agora na carreira, no final de graduação, que já pensam em trabalhar com esporte, e seja ela a profissão que for, né? Tanto da área médica, quanto psicólogos, nutricionistas, os fisioterapeutas, eu acredito que hoje a gente tem uma possibilidade de conseguir oportunidades muito mais facilmente do que há pouco tempo atrás, justamente pela internet mesmo, né? Eu diria, mete as caras, às vezes clubes maiores é um pouquinho mais difícil de conseguir essas oportunidades, né? Mas os clubes menores, eles acabam aceitando que venha para fazer estágio, aí é o momento de se mostrar, né? Então, acho que a graduação é o momento de conhecer o maior número de instituições possíveis. E aí eu falo não somente aqui no Brasil. A gente precisa estar preparado também para ir para fora. Hoje em dia tem o LinkedIn, tem o Twitter. Então, buscar esses contatos nessas redes sociais e buscar oportunidade de estágio. Hoje em dia tem muito estágio observacional na área do esporte, então dá para ir para praticamente qualquer lugar do mundo, mas tem que ir atrás, né? A oportunidade não vai cair do céu. E uma outra coisa que eu sempre falo, esteja preparado. Porque se você tem uma boa formação, se você demonstra um bom trabalho e tem paciência, as oportunidades elas vão surgir, elas vão aparecer. E quando aparecer, estar preparado para isso. E um dos pontos que eu coloco como muito, muito, muito importante é o inglês. Quem quer trabalhar com esporte precisa ter o inglês. Aí eu falo um pouquinho mais especificamente da minha especialidade. Hoje eu vejo, infelizmente, com toda a sinceridade, hoje eu vejo que a medicina, os conhecimentos da medicina do esporte aqui no Brasil ainda são muito restritos e muito defasados quando a gente compara com instituições lá de fora, né? Então, americanas, australianas, alguns países da Europa também. E para a gente conseguir acessar esses conhecimentos, seja artigos, seja livro, cursos, congressos, tudo, hoje eu preciso do inglês para isso. Então, parece algo muito básico, né, hoje em dia, porque, não, o inglês tem que ter, mas assim, precisa ter de verdade e de uma maneira mais profunda.